E aí pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do canal. Meu nome é Rodrigo Ferreira e esse vai ser um vídeo um pouco diferente. Nesse vídeo eu vou dar dicas literárias, né? Vai ser um novo tipo de vídeo aqui para o canal. Estou trazendo aqui esse livro que eu li essa semana, de um autor brasileiro, Afonso Solano. O livro se chama Espadachim de Carvão. A história do livro, né? Falando aqui sobre aonde ela se passa, né? O Afonso Solano, ele criou um mundo chamado Kurgala, baseado na cultura suméria. O Conan, se eu não me engano, também é inspirado na cultura sumeriana, que eram os povos lá da antiga Babilônia, aquela região ali que hoje é Irã, Iraque, se eu não me engano é isso. Então, baseado na mitologia da Suméria, ele criou esse mundo aqui chamado Kurgala. Kurgala foi criado, né? Era um oceano gigantesco, não tinha continentes, tinham duas divindades que eram donas desse planeta, e 4 deuses foram permitidos morar em Kurgala por essas duas entidades. Só que esses deuses, segundo a história, eles se sentiram sozinhos e daí criaram as criaturas, né, os animais e raças inteligentes. Só que aí teve uma treta e esses deuses meio que abandonaram esse mundo, né, e as pessoas passaram a viver séculos e séculos sem a tutela deles. Nesse mundo a magia é bem sutil, se é que pode ser interpretada como magia, né? No meu entendimento, né? Vendo aí muitos episódios de Star Trek, a gente pode considerar que esses deuses na verdade são alienígenas com tecnologia e habilidades tão estranhas que para as pessoas normais vai soar como magia, né? Nesse mundo existe um protagonista, né, que chama Adapak. O Adapak é filho de um desses deuses. Porém, ele viveu a vida dele toda dentro de uma das casas desses 4 deuses, né? Porque tem os continentes que depois foram criados, né? E os deuses eles tinham casas, que eram locais sagrados onde eles habitavam. E aí depois da confusão, eles se trancaram em suas casas, nunca mais saíram. E esse filho vive com esse deus desde a infância dele, desde quando era um bebê até ficar um jovem adulto ali de 19 anos, né? Então tudo que ele conhece sobre o mundo ele aprendeu através dessa divindade. O Adapak ele conhece o mundo através de livros que ele gosta de ler bastante, né? Livros sobre ciência, né? Vamos chamar assim, sobre o mundo, os animais, sobre as culturas, as cidades, e também livros de ficção, né? Então ele é muito fã, que é uma história sobre 2 heróis que vivem aventuras em Kurgala e tal. Então tudo que ele conhece do mundo, ele meio que conhece através das aventuras desse pessoal, desses 2 caras. Mas beleza, a história realmente começa quando o Adapak se vê forçado a abandonar, né, a casa dele, no caso, a casa do pai dele, e conhecer o mundo de fato, né, com seus próprios olhos. Ele descobre que tem uns caçadores, uns assassinos, tentando matar ele. Esses assassinos não conversam, né, eles somente atacam e repetem uma palavra que o Adapak nunca ouviu, embora ele domine vários idiomas, né, ele nunca ouviu esta palavra. Isso deixa ele sem entender porque é que estão tentando matar ele, porque é que atacaram ele. E daí ele parte, né, numa aventura rumo a uma cidade, onde ele espera encontrar um antigo mestre dele, que talvez tenha as respostas que ele procura, né? E daí ele sai nessa jornada. E aí é onde o livro começa. O livro em si, ele é estruturado aonde o Afonso Solano, né, resolveu fazer o seguinte. Em um capítulo ele conta o que se passa no presente, em outro capítulo ele conta algo do passado do personagem. O protagonista, por ele ser filho dessa divindade, ele não tem uma aparência comum às pessoas de Kurgala. Kurgala é habitado por humanos e outras raças, né, que são raças originais criadas pelo autor, né? Eu nunca vi, pelo menos, essas criaturas em outros mundos fantásticos, e eu joguei muito RPG na minha vida, né? Então você não vai encontrar elfo, anão, essas coisas, isso não tem aqui. Você vai encontrar outras criaturas, isso eu achei muito interessante. Então o Adapak, ele tem uma aparência diferente, né? Ele é um humanoide, né? Uma estrutura de um ser humano normal, mas ele não tem o nariz, não tem as orelhas, ele tem só os orifícios, né, de entrada das orelhas e do nariz. E ele tem a pele completamente negra, como se fosse carvão, e daí vem o nome dele, né?
o apelido que deram a ele no livro. Ele, apesar de nunca ter vivido, né, no mundo exterior, ele tem muito conhecimento, porque ele leu. A importância da leitura aí. Ele leu bastante sobre as coisas. Ele é praticamente um nerd, né, sobre as coisas que existem no mundo dele. E ele também domina uma arte, né, marcial chamada Círculos de Tibau, que foi uma arte marcial criada por uma raça, né? E daí teve um mestre dessa raça que era muito bom nessa arte e passou esse conhecimento para ele. Então ele sabe lutar Kenshin Himura. Basicamente isso. O cara é um espadachim muito habilidoso. Então, embora ele não conheça o mundo exterior, ele sabe se defender. O que eu achei mais interessante nesse livro, né, no Espadachim de Carvão, foi que o Afonso Solano criou todo um mundo, né? Antes dele criar essa história, dele de fato começar a escrever, ele criou primeiro o lugar onde acontece essa história. Eu nunca falei sobre isso no canal aqui, mas eu já escrevi sobre isso numa revista de RPG que há muito tempo eu escrevia, tipo, em 2012 eu tinha uma revista online de RPG, e nessa revista eu escrevi sobre, né, criação de mundos. E eu disse que era muito melhor você criar primeiro o lugar onde vai acontecer a história, e daí você conta qualquer história nesse lugar, entendeu? É como se fosse o nosso mundo. Olha só quantas histórias de filmes aí, de ação, de suspense, todas essas histórias foram contadas no nosso mundo. Então, se você tem um mundo criado, uma base, é muito mais fácil você contar uma história, entendeu? E foi isso que o Afonso Solano fez. Ele criou esse mundo muito interessante, né? É um mundo que ele, pela descrição que ele dá no livro, antes do medieval, não é bem medieval, ele é antes, né? É tipo o mundo do Conan o Bárbaro, né? A tecnologia é uma coisa que quase não existe. As pessoas dominam planta, né, o plantio, a agricultura, tem feiras, mas é tudo muito arcaico, né? É um mundo pré-medieval, por assim dizer, né? E a magia nesse mundo é algo que é considerado realmente fora do normal. A magia ela é muito sutil, como aquela do Senhor dos Anéis, né? Tipo, ela existe, as pessoas temem ela, porque é algo tão incomum que quem usa geralmente não usa pro bem, né? O que eu mais gostei nesse livro foi esse mundo que ele criou. Na minha opinião, aqui agora falando sobre se eu gostei ou não, eu gostei muito do livro, mas ele tem problemas, né? Ele não é perfeito na minha opinião. E é exatamente por ele ter criado esse mundo original, que eu gostei muito, é exatamente aí onde existe o problema. Qual é o problema? Como eu falei, as raças que existem nesse mundo, elas não existem em outros lugares, né? Exceto o ser humano, né? O humano, beleza. Mas outros aí não existem. E aí é onde eu achei que o livro tem esse ponto fraco. Muitas vezes é citada uma criatura pelo nome, mas a descrição dela é muito pouco, entendeu? Teve umas 3 ou 4 aqui que eu consegui visualizar a aparência, mas muitas raças que aparecem é citado apenas o nome dela, né? E depois, uma hora ou outra, cita algo sobre a pele dela, sobre os olhos, aí você consegue compondo ali a criatura, mas não é dado uma descrição. Diferente, por exemplo, eu não estaria falando desse problema se fosse um livro que tivesse raças que eu já conheço, como elfo, anão. Realmente, por ser criaturas novas, tinha que ter essa descrição mais completa, ou pelo menos, né, desenhos, né, de página inteira, mostrando alguma cena com algumas dessas raças ali fazendo coisas. Tinha que ter alguma coisa desse tipo, e o livro não tem, certo? Mas o livro eu gostei bastante, eu recomendo a leitura, e eu acho que é muito bom para quem cria jogos, porque é exatamente isso aqui que eu acredito que tem que ser feito quando você vai criar um jogo. Você vai contar uma história, você tem que saber onde é que essa história acontece, até para definir que tipo de pessoas existem, qual tipo de lugar o personagem vai passar, para dar embasamento à sua história, porque senão ela vai ficar muito solta. E o ponto forte desse livro, embora eu tenha visto esses pontos fracos, é isso, tem esse mundo. Outro ponto fraco que eu acabei de lembrar aqui é sobre o protagonista. Eu gostei do protagonista, mas eu não gosto de protagonistas que parecem invulneráveis. Embora na história aqui ele tenha um ferimento grave, eu acho que em 2 ocasiões, mas você sabe que dali ele não vai piorar, né? Enfim, e nenhum das pessoas que vêm enfrentar ele, elas realmente oferecem combate. Ele resolve muito rápido, como eu falei, o cara é um Kenshin Himura. Mas é aquela coisa,
o livro a história não é pior por isso, certo? Outro momento que eu gostei bastante foi uma cena no navio. Eles estão no navio à noite e daí eles são atacados por uma criatura marinha gigante, né? Isso me deu muito aquela vibe de God of War, né? Só que mais uma vez também é uma luta que a cena é descrita de uma forma épica, gostei bastante, mas ela se resolve muito rápido. Mas enfim, tirando esses detalhes, eu considero esse livro muito bom. Eu recomendo que vocês deem uma olhada. Eu comprei a versão digital, né, para ler no Kindle, mas é um livro muito barato, certo? E é muito bom. Eu comprei os 2 livros, né? São 2. Comprei ele, que é o Espadachim de Carvão, e comprei uma continuação que eu não li ainda e pretendo ler. Enfim, esse foi o vídeo que eu queria trazer para vocês hoje e espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever se vocês não forem inscritos e deixem aí nos comentários o que vocês acharam. Então eu vou ficando por aqui, até a próxima, falou!